Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora esse vídeo chega até você, mas de qualquer forma eu vou cumprimentando. Vamos aí para mais uma aula de de ciência, é a mania, né? Eu originalmente sou professor de geografia, mas estamos aí com essa disciplina e vamos fazer da melhor forma possível, ok? Então tá aqui. Ok. O que que a gente vai tratar hoje em ciências, né? Esse assunto eu falei geografia, inclusive eu confundi aqui, porque ele é comum, tanto a geografia quanto a ciência, que é a questão dos continentes em movimento, ou simplesmente a deriva continental, né? Como é tratada essa teoria. Ok? Bora dar uma lida aí no texto, você pode me acompanhar pelo seu livro, tá bom? Vamos lá, o continente em movimentos. Atualmente existem 6 continentes, né? Quais são eles? A África, né? A Ásia, a Antártida, né? A Antártida é um continente, gente. Tem muita gente que pensa, é um monte de gelo lá no sul. Não, é um continente. A Oceania, que também é um continente. A Europa, né? E as Américas, ou simplesmente a América, não é isso? São os continentes que nós conhecemos. Mas tem um detalhe aqui que eu quero frisar para vocês, é o que? Ásia e Europa, aqui está dividido, mas ele fisicamente eles são um continente só. Então, aqui cada autor trata de uma maneira, né? Mas a gente tem que tratar fisicamente Eurásia, ou seja, a Ásia e a Europa são um continente só. Ele não tem um oceano, não tem nada os separando. O que eles separam eles é um monte, uma formação montanhosa chamada Montes Urais, né? Mas eles estão ligados fisicamente. Então, a gente respeita aqui a colocação do autor, mas é importante fazer essa observação, né? Você vai conhecer mais sobre eles no estudo de geografia, sim, é o que eu estava falando, né? Na figura 1.2, daqui a pouco a gente vai para essas figuras, né? Nós vamos mostrar aqui o contorno dos continentes, né? E como eles se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, não só numa figura, mas também em imagens animadas, né? Veja, por exemplo, o encaixe quase perfeito entre a costa da América do Sul e da África. Você vai observar isso daqui a pouco comigo, tá? Sabemos que os tipos de rochas encontrados nos planaltos brasileiros e africanos são muito parecidos. Então, o solo, gente, isso aqui já é comprovado. Que o planalto brasileiro ali na parte central do Brasil até o Nordeste, o solo é muito parecido com o solo africano. Inclusive a vegetação, que é naquela região ali, nós temos cerrado, nós temos a caatinga, e é uma vegetação muito parecida com a savana africana, né? Que é uma vegetação africana que, se você for bem comparar, é praticamente um cerrado, é quase a mesma vegetação do cerrado brasileiro, é de baixo porte, né? Com, com, com folhas pequenas, então é praticamente a mesma coisa. Mas vamos continuar, né? Também a gente pode identificar fósseis, ó. Isso os cientistas comprovaram que existem fósseis, né? Ou seja, sinais de animais que existiram e que existem aqui na América do Sul e também na África. E se não tivesse havido essa pangeia, como é essa deriva continental, esse movimento dos continentes, seria impossível um animal, por exemplo, terrestre, ter cruzado o oceano. A lógica é que um dia era um continente só e esses animais, eles, quando os continentes separaram, eles também ficaram uns nesse continente separado e outros em outros, né? Da mesma espécie. Ok. Por que será que isso acontece, né? Esses mistérios que eu coloquei para você, por que que isso acontece? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Vamos para frente aqui. Olha aqui, gente. Você percebe aqui, ó. Você tá vendo assim o signatus, né? Que é esse animalzinho feio pra caramba aqui, né?
Esse Signatus, ele é encontrado, você vê aqui, ó, foi encontrado fósseis dele em parte da América do Sul e na África. Então, isso é uma evidência muito forte, né? E também o Listossauros, ó. O Listossauro, ele foi encontrado fósseis na África, na Índia e na Antártida. O que nos evidencia que um dia a Índia, a África e a Antártica também estiveram ligadas. E a Índia fez uma viagem imensa. Você daqui a pouco vai ver também. Ó, fósseis desse réptil aquático de água doce, o mesossauro. Olha aqui, ó, outro animal que também foi encontrado, ele é um animal de água doce, então não tinha como ele cruzar o oceano. Então ele foi encontrado tanto na África, aqui no sul da África, quanto também no sul da América do Sul. Então isso também é uma evidência forte, né? São fósseis de animais encontrados nessas regiões que hoje são separados por oceanos, né? Mas que antes estavam conectados. Então vamos continuando aí. Tá dando para pegar, gente? Essa questão do movimento dos continentes, da deriva continental, como é o termo correto para a gente tratar esse tema. Mas vamos lá, olha aqui esse animal, feio pra caramba, tem a cara, parece de um cachorro, né? Mas vamos ver aqui, aí a representação de como seria a disposição de alguns dos continentes no passado. Ah, tá, ali em cima. Agora vamos aqui, ó. Ilustração artística do réptil terrestre, né? Você vê que tem cara de cachorro, né? De mamífero, mas na verdade era um réptil. Aqui o crânio dele, ó. Esse aqui é o crânio dele encontrado, ó. Esse crânio fossilizado foi encontrado desse animal aqui que os cientistas tratam como um réptil, né? No destaque o frog do crânio de 30 centímetros. Esses animais habitaram a Terra entre 245 e 237 milhões de anos atrás, né? Muito tempo atrás, né? Acredita-se que alguns deles originaram os mamíferos, né? Aí é uma teoria que eu já não concordo, mas, né? Os elementos, então tá aqui, é o tal do Signatus, né? E esse animal foi encontrado na África e na América do Sul. O que nos dá motivo para acreditar na deriva continental. Aqui, deriva continental e tectônica das placas, né? Com base nessas evidências, qual foi as evidências? Aquela que a gente viu lá atrás, né? De fósseis, né? De animais, da costa da África parecer muito se encaixar com a costa da América do Sul, né? O encaixe do contorno e a semelhança entre as rochas fósseis, o cientista alemão Alfred Wegener viveu entre 1880 e 1930, propôs que há milhões de anos os continentes poderiam estar o quê? Unidos, né? Essa é a teoria da deriva continental. Desculpa, formando um imenso continente chamado Pangeia, né? Isso aqui, ele batizou esse continente de Pangeia, gente, né? Ainda segundo Wegener, em um dado momento a Pangeia começou a se dividir em porções menores, né? Ou seja, era um imenso continente. E esse imenso continente, ele se dividiu em porções menores, que deu origem aos continentes atuais, né? Que lentamente se movimentam até a posição atual dos continentes, né? E um detalhe, né? Isso aqui, a gente pensa que os continentes estão em movimento, estiveram em movimento e pararam, na verdade eles não pararam, né? Deixa eu até voltar aqui para mim conversar com você. Então, na verdade a gente pensa que parou, não. Os continentes continuam em movimento. Para você ter ideia, a América do Sul, ela se distancia da África anualmente 7 centímetros, né? Isso parece pouco, né? Mas daqui a alguns milhões de anos vai ser uma distância considerável, né? Então vamos lá.
Essa ideia ficou conhecida como, eu falei desde o começo, né? A deriva continental, né? Na geografia é assim que a gente trata o movimento dos continentes. Deriva continental. Ó, deriva sem direção, né? Um barco à deriva. E é como os continentes estão. Eles estão à deriva sobre o grande magma, né? Que na verdade vocês sabem que nós temos aí alguns quilômetros de rocha sólido, mais alguns quilômetros abaixo, né? Abaixo de 10.000 quilômetros, é magma incandescente, então é líquido, né? Então tudo isso está flutuando sobre esse magma. Ok, olha aí. Reconstrução da posição dos continentes. Olha aqui como era a ilustração aqui mostrando como poderia ter sido, né, a Pangeia. Daqui a pouco eu vou mostrar uma animação, olha aí, ó. Todo mundo juntinho ali agrupado, né? E aqui como é atualmente, né? O problema é que naquela época os cientistas acreditavam que a litosfera era estática, né? Acreditavam que ela era estática. O que é estática? Que ela era parada, que ela não se movimentava, né? E já o Wegener ele veio para contestar tudo isso, né? E aí ele comprou confusão, né? Que se existe um sistema aceito e você vai dizer que não é, você vai ser reprimido, né? Não conseguiu explicar de maneira satisfatória quais forças faziam os continentes se moverem. Não, na época não, a ciência não tinha como provar. Hoje nós temos como provar o que fazem os continentes se moverem. Além disso, as ideias revolucionárias, né? Porque para significar uma revolução, todo mundo achava que o planeta era estático, né? São mais difíceis de serem aceitas, mesmo na comunidade científica. Era a comunidade científica, mas era a comunidade científica de século passado, né? Vamos continuando aqui. Muitos anos depois, com o estudo de terremotos e com a descoberta de mais evidências, né, mais provas a respeito do que ele já falava, foi possível mostrar que a crosta terrestre é dividida em vários o quê? Pedaços, né? A crosta terrestre ela é dividida em vários pedaços, ela não é maciça. Nós temos divisões nessa crosta que formam o quê? Placas de rochas sólidas, placas imensas, gente. São placas maiores que continentes. Tem placas aí que elas abrigam mais de um continente, ok? Os continentes e o fundo dos oceanos, o assoalho, né, fazem parte dessas placas. Aí, há 7 placas maiores e várias menores. As principais são essas 7 placas, né? Só que existem outras várias menores, né? Mas 7 principais placas são as que estão localizadas a maioria dos continentes, né? Todas são chamadas de placas tectônicas, né? Ou tectônico, o que quer dizer? O termo de origem grega significa em construção, ou seja, são placas em construção, elas estão sempre se construindo, né? Ou placas litosféricas, né? Já que a gente está falando da litosfera, né? Da superfície terrestre. Note que as placas não correspondem aos limites dos continentes. Sim, elas não, os limites dos continentes não respeitam as placas. Tem continente que está aí sobre a placa e o outro continente faz parte da mesma placa. O Brasil, por exemplo, está mais ou menos no centro da placa, o quê? Sul-americana, né? Ok, olha aí, agora a gente vai ver aqui, né? Olha o caso do Brasil, né? Deixa eu montar aqui a canetinha aqui. Aqui, ó. Olha o caso do Brasil aqui. Você tem aqui a placa sul-americana. O Brasil está praticamente no centro dessa placa sul-americana, o que nos dá uma situação muito confortável. Por quê? Porque nós não corremos risco em relação a terremotos. Nós sentimos o terremoto, mas o grande risco é para quem mora onde? Na borda aqui, ó.
na borda das placas tectônicas. O pessoal do Chile, da Argentina, né? Do Peru, né? Da Bolívia já sofrem, né? E a outra borda está onde? No meio do oceano, né? O máximo que pode provocar é uma tsunami, né? No caso de um afastamento, de uma aproximação. Aqui, deixa eu botar aqui. Aí você vê aqui, né? Você vê aqui, olha aqui, ó. Aqui a placa indo-australiana, você vê que ela vai aqui, ó, ela pega a Oceania inteira e ela vai aqui e pega um pedaço da Ásia, né? Aqui na Europa, né? A placa euroasiática, né? Você vê que ela vai aqui, o limite dela, né? Vai até o Mediterrâneo e aqui limitando com as placas filipinas, né? E aqui nessa região aqui, ó, essa região aqui é uma das regiões mais complicadas, né? Que é tido como o tal do Círculo de Fogo, né? Porque a presença de muitos vulcões e existe realmente uma atividade vulcânica extremamente grande nessa regiãozinha ali, ok? Então tá aí. Essas placas se movimentam desde os tempos mais remotos até os dias atuais. Mas como ocorre esse movimento? Uma das hipóteses é a de que o calor que vem do núcleo da Terra aquece o manto, suas partes mais aquecidas ficam o quê? Menos densas, né? E sobem, enquanto as partes mais frias, o quê? Descem, né? Isso aqui é igual ao ar, né? O ar quente, você bota no balão, ele faz o balão subir. E o ar frio, né? O ar condicionado joga o ar frio e aquele ar frio vai descer. Por isso que o ar condicionado, quando ele é instalado numa residência, ele tem que estar no alto, próximo ao teto, porque aquele ar frio vai descer. Você não vai instalar um ar condicionado próximo ao chão, né? Dessa forma, cria o que? Correntes que movimentam lentamente as placas tectônicas sobre o manto. Então, o manto está em pleno movimento. Aí você diz, mas uma placa dessa, do maior que um continente, ela se move? É lógico que se move. A Terra não é maior do que qualquer continente, ela não está em movimento. Então, a gente tem que parar com essa ideia de achar que porque é muito grande não se movimenta. Tudo no planeta está em movimento, tudo no universo está em movimento, ok? Ok, aqui sobre a questão da deriva continental, eu preparei um videozinho para a gente assistir juntos aqui, né? Olha aqui, né? Olha aí. Vamos assistir aqui um pedacinho aqui, ó. Aqui, gente, é como era a Pangeia, né? Você vê aqui, vamos ver aqui, ó. Em amarelo você vê aqui, ó, é a América do Sul. Em verde você vê o que é hoje a América do Norte, né? Aqui em rosa você vê o que era a África, né? E aqui em azul você vê a Europa, você vê aqui a Índia e Oceania em roxo, né? Vamos ver aqui a movimentação. Aqui, ó, tem aqui a Antártida, né? Ó, tá aqui. Eurásia, que é a Europa, mas vamos ver a movimentação como ocorreu. Porém, isso posterior. Opa, deixa eu tirar o áudio aqui. Olha aí, está se movimentando, né? Nesse momento aí, ó, você já vê que aqui na parte superior da tela, né? Assim, azul, você vê que já está começando a aparecer o que será a Europa e a Ásia, né? Aqui em roxo, no fundo, você já percebe a Austrália e aqui você vê a Índia. A Índia ela era colada na África. Ela vai fazer uma viagem imensa até chegar na Ásia. Vamos lá. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, agora você já percebe claramente, ó, América do Sul coladinha na África, América do Norte colada, bem colada na América do Sul, né? E colada ainda à África e fazendo fronteira aqui com a Europa e a Ásia, né? A Eurásia. E aqui a Austrália já começando a se desprender e a Antártica aqui também colada aqui na África e na América do Sul. Vamos ver o movimento aqui. Olha aí. Começou a desprender, né? Está desprendendo cada vez mais, né? Olha aí, ó. Você vê aqui, ó, já tem aqui, mas a América do Norte já separou da América do Sul e a África ainda colada com a América do Sul. Vamos ver aí.
Está caminhando, olha, está começando a separar aí, ó. Começando a separar a África da América do Sul, ó. Separou, olha aqui, ó. E aqui a Índia também separou do que da África e vai começar a separar de Madagascar. Olha onde a Índia estava e onde ela vai parar. Vamos seguindo aqui, né? Olha aqui, a Antártida, né? Você vê que a Antártida aqui ela já assumiu o lugar dela no sul, né? E aqui, ó, a Oceania, que é onde fica a Austrália, ela está aqui no fundo, ó, em roxo, né? Já está assumindo o lugar dela. A Índia, ó, ela continuou a movimentar-se, né? Aqui é o momento representando o momento que aquele meteoro caiu sobre a Terra, né? Extinguindo a vida dos dinossauros, segundo a teoria, né? Ó, você vê a Índia aqui, ó, em movimento, né? Indo em direção à Eurásia, né? Aqui a América do Sul ainda tem uma região aqui se formando, mas está chegando ao que é, né? Olha ali, a Índia está chegando, ó. Ó aqui, ó. A Índia está chegando ali na Eurásia. A América do Norte está começando a se ligar com a América do Sul através da América Central, né? A África está tomando forma e a Oceania já está no que ela já é, né? Olha aí. Olha aqui a formação do Himalaia nesse momento, né? Olha aí, tá tomando forma. Olha aí, ó. Praticamente igual nós já conhecemos, ó. Olha aí, tá aí. Olha a viagem. Olha a Índia, onde é que ela já está aqui. Ela já está coladinha com a Ásia. A América do Sul já está praticamente formada. A América do Norte se conectou novamente à América do Sul, né? E olha aí. E está aí a forma como nós temos hoje. Então, essa é a representação da viagem que foi feita, né? Por pelos continentes até chegarem onde eles estão hoje, ok? Mas vamos continuando aqui, né? Aqui, gente, a gente vai começar a falar aqui sobre essa atividade vulcânica, essa atividade que existe. Olha aqui as correntes, olha aqui, ó. Olha as correntes do manto. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver, ó. Aqui existem correntes, gente, elas subindo e descendo, isso numa altíssima temperatura, né? Existe um movimento, e esse movimento faz com que as placas tectônicas se movimentem e em até alguns momentos elas se fragmentem, né? Criando inclusive vulcões, né? E aqui, ó, tá mostrando aqui o limite entre duas placas. Os vulcões, gente, eles surgem nas áreas limite entre as placas tectônicas. É muito raro um vulcão surgir num lugar que não seja limite entre as placas tectônicas. É raríssimo, né? Então, elas surgem nos dobramentos, como esse aqui, e também nos limites entre as placas tectônicas, principalmente aquelas que estão se afastando, porque vai dar espaço para esse material sair, né? Vamos continuando aqui. O movimento de uma placa em relação, deixa eu botar aqui meu marca-texto, né? O movimento de uma placa, né? Placa tectônica que a gente está falando, em relação a outra, pode ser de afastamento, né? Esse movimento pode ser de afastamento ou de aproximação, né? Existem esses dois movimentos. Vamos voltar ali. Olha aqui, ó. Pode ser que estejam se afastando, como se aproximando, né? Pode ser de convergência ou de divergência, que é o termo que nós usamos na geografia. Ou então as placas simplesmente o que? Deslizam uma ao lado da outra, né? A velocidade desse movimento varia, né? De 2 centímetros a 10 centímetros por ano. Como eu disse para vocês que os continentes, as placas que ligam, a placa onde está a África e a placa sul-americana, que é onde nós estamos sobre, elas se afastam uma da outra, a placa africana, né? E a placa sul-americana, elas se afastam numa média de 7 centímetros por ano, né? Ou seja, a tendência é que o Oceano Atlântico, daqui a milhões de anos, seja maior do que é hoje, né? Por isso é muito difícil o quê? Percebê-los no dia a dia. Hoje em dia existe uma medição, né? Mas por muito tempo não se mediu, mas hoje em dia nós sabemos que existe esse afastamento entre as placas, né? E é possível dar essa medida, né? Vamos aqui.
Ao longo de toda a história da Terra, porém, esse movimento mudou muito o aspecto do planeta, afastando e aproximando o quê? Os continentes. Então, existe um afastamento e existe uma aproximação. Então, daqui milhões de anos, a América do Sul pode estar conectada a outro continente e mais distante ainda da África, porque, na verdade, eles estão em afastamento. Essa explicação sobre a movimentação dos continentes, ou a deriva continental, né, faz parte da teoria, né, da tectônica de placas, né, ou tectônica global, né, que afirma que a crosta terrestre é formada por quê? Por placas em movimento. Nós, inclusive, mostramos para vocês aqui, né? O que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó, você vê, é uma placa, né? E aqui é outra placa, né? Você vê que tem os dois movimentos. Tem o movimento de convergência, quando elas vão se encontrar, né? E o movimento de divergência, quando elas vão se afastar. Mas o que acontece? Quando elas estão em convergência, né? Quando elas estão se encontrando, é impossível que as duas ocupem o mesmo espaço. Então, o que vai acontecer? Uma vai o quê? Se sobrepor à outra. Então, quando uma se sobrepõe à outra, essa aqui vai formar as grandes cadeias montanhosas, como nós temos aí. E essa de baixo aqui, ela vai empurrar o magma, né? Porque ela vai ocupar espaço e o magma que estava aqui vai ser empurrado, formando vulcões. Normalmente acontece assim, ok? E aí, Alexandre? Então, vamos continuar aqui, né? Estamos aí com meia hora de aula, né, gente? Mas está acabando. Eu prometo para vocês estar no finalzinho aí, ok? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, vamos aqui. Vamos para a leitura aqui. Ok. Opção de ponteiro, marca texto. Ok. É importante lembrar que as placas tectônicas, novamente a palavrinha, né? Continuam a se mover. A América do Norte e a Europa estão se aproximando 4 centímetros por ano, né? Ou seja, a Europa e a América do Norte, elas estão se aproximando. Um dia vão ser um continente só novamente. Já a América do Sul, já a América do Sul em relação à África está tendo um quê? Um afastamento, né? Aqui está dizendo 2 a 3 centímetros por ano, né? Mas a informação que eu tenho são de 7 centímetros por ano, mas tudo bem. Calcula-se que daqui 50 milhões de anos, né? Muito tempo, né? Onde nós vamos estar aqui, a América do Sul possa estar unida ao quê? À Ásia, né? Formando um único continente. E, como a gente disse ali acima, os Estados Unidos, a América do Norte, vai estar unido ao quê? À Europa, né? O movimento das placas pode provocar muita alteração no ambiente, incluindo a distribuição do quê? Dos seres vivos na Terra, né? Em curto prazo, terremotos, vulcões e tsunamis, né? Tsunami, para quem não sabe, gente, são aquelas ondas gigantes, né? E isso. Os terremotos, todo mundo aqui conhece, os vulcões, né? Podem destruir e modificar o habitat de espécies, né? Ou seja, a forma de extinção mais rápida que a natureza conhece e tem são os tsunamis e os vulcões. O terremoto nem tanto, né? Ao longo de milhares ou milhões de anos, alterações no relevo e mudanças na latitude de uma região também podem afetar o quê? O clima. Lógico, se esses continentes estão se movimentando, a latitude deles muda. E, obviamente, o clima também vai mudar. O encontro de dois continentes também coloca espécies em contato com novos, o quê? Competidores. Sim, se existe um continente, por exemplo, a América do Sul, o maior predador é a onça. E daqui a alguns milhões de anos, se a gente se encontrar com a Ásia, esse predador, que é a onça, ele vai se encontrar com predadores maiores, que é o tigre, por exemplo, na Ásia, né? Que é o tigre indiano, o tigre europeu, o tigre asiático, quer dizer. E o que acontece? Uma dessas, ou eles vão conseguir sobreviver, cada um em seu espaço, ou então um vai ser extinto pelo outro, né? Porque existe uma competição pela comida, né? Ok?
Vamos aqui para próximo. Gente, antes disso, eu quero aqui novamente, né, localizar aqui o vídeo para poder, né, mostrar para vocês o que eu estava. Deixa eu tirar para mim aqui, tá? Para mostrar o que eu para tentar novamente mostrar o que eu estava narrando e eu pensei que estava aparecendo para vocês e não estava, né? Então isso aí me criou uma frustração. Eu quero aqui localizar para poder vocês assistirem comigo, né? Vamos ver aqui, tem uma aqui, não é bem a que eu estava narrando, mas vamos tentar ver aqui, né? Ok, então vamos aqui, ó. Você vê aqui, né, gente, como era a Pangeia, né? E aqui a distribuição, né? Aqui o planeta, né? Você está vendo o planeta como ele é, né? Como é se a gente pudesse ver as várias placas, né? Ok? Agora deixa... Opa, beleza. Aqui nós já temos aqui, né? Nós temos aqui essa movimentação que eu estava narrando para vocês, que aqui nessa parte inferior nós temos corrente de magma. O magma mais quente vem em direção à crosta, né? E vai sair em forma de vulcões. E a parte, o magma mais frio, né? Menos frio, menos quente, por assim dizer, ele vai em direção ao interior, se aquecer e voltar novamente. Olha aí. E o que, que vai acontecer? Ó? O surgimento de vulcão. Esse surgimento de vulcões é exatamente o magma mais quente fazendo pressão na crosta terrestre e no encontro entre as placas, formando novos vulcões, né? Olha aí, ó. Olha o movimento, que interessante aí, olha aí. No interior do oceano, né? Ó, vai aí aquele movimento formando vulcões. Esses vulcões aquáticos vão dar origem a novas ilhas e, quem sabe, até novos continentes. O Havaí nasceu assim, né, gente? Para quem não sabe. Olha aqui, aqui são as falhas, né? As falhas na crosta terrestre, né? Que são formadas exatamente pelo encontro, pelo afastamento pelo afastamento ou pelo encontro, né, de placas tectônicas. Normalmente formam falhas. Olha, e quando uma se acumula sobre a outra, o que acontece? Quando elas estão em convergência, ou seja, quando elas estão encontrando uma com a outra, o que acontece? Uma vai o quê? Se sobrepor. É esse movimento que nós estamos vendo aqui nessa animação. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Foram assim que nasceram as grandes montanhas, as grandes cadeias montanhosas. Uma placa se sobrepondo à outra, né? Ó, estão em convergência, não tem como dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço, um vai o quê? Se sobrepor, né? E o outro vai escorregar abaixo, mexendo com o manto, fazendo com que esse manto, essa lava quente vá na direção da primeira falha para sair em forma de lava vulcânica, né? E finalmente você vê aí como seria a Terra se nós pudéssemos ver as placas tectônicas, né? Seria assim, né? Ela aí está iluminada, está animado para a gente poder ter ideia. E aí a formação da Terra, né? Nós temos uma fina crosta terrestre, nós temos manto incandescente e aqui o núcleo do planeta, ok? Gente, então é isso. Eu queria agradecer a paciência, uma aula de quase 40 minutos, mas eu creio que não foi tão tedioso como poderia ser, não é isso? Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Valeu!